Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Com esta palavra de Hebreus, capítulo 11, verso 6, Bíblia Sagrada, queremos dar as boas-vindas a você, à nossa reunião das promessas de Deus, grandiosas e preciosas promessas de Deus. Então aproveite agora e inscreva-se em nosso canal, já está inscrito, obrigado. Obrigado, a cada semana nós vemos mais pessoas chegando e queremos dar as boas-vindas a você. Então agora procure alguém que você conhece e mande o link desta reunião e peça também que se inscreva. Eu estou pedindo a cada inscrito que consiga mais um inscrito a cada dia, a cada semana. Compartilhe o link, clique nas atualizações, deixe seu like, coloque aí no comentário o seu motivo de oração, as impressões sobre as nossas reuniões, sugestões. Muito obrigado a você que tem participado. Nós nos alegramos de todo o nosso coração. A nossa congregação está aqui na Rua do Senado 324, centro da cidade capital, Rio de Janeiro, e ela está afiliada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a primeira igreja organizada no solo carioca e fluminense em todo o estado do Rio de Janeiro. A nossa primeira igreja foi organizada e a nossa congregação pertence a Jesus e está sendo mantida pela nossa primeira igreja batista. O nosso parabéns aos que vão batizar em nossa igreja. Neste final de semana nós teremos batismos. Queremos dar os parabéns para a irmã Lourdinha, que será batizada essa semana, e a irmã Alice Lacerda e a irmã Melissa. Essas irmãs estarão compondo o hall de membros da nossa igreja a partir de domingo. Você é o nosso convidado especial. Os batismos serão no templo da nossa igreja mãe, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, aqui em frente ao hospital da Polícia Militar. Você é o nosso convidado especial para participar da celebração dos batismos, domingo, dia 1º de maio, às 10 horas da manhã, Rua Frei Caneca, 525. Também o nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Chegou o nome do nosso irmão Lucas, esposo da irmã Ariane, filho da irmã Isabel. Parabéns, Lucas, feliz aniversário. Estamos fazendo a festa a semana toda para você. E o Marcelinho, neto da irmã Adenete. Olá, irmã Adenete, irmão Deraldo. Marcelinho celebrando aniversário, feliz aniversário, Marcelinho. Também estamos fazendo a festa a semana toda para você. A nossa reunião de hoje tem como assunto a Bíblia Sagrada, como sempre, e seguindo a ordem dos livros, estamos no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Então abra sua Bíblia no capítulo 2, apenas o versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus santa e bendita. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Escreve: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Mais uma vez, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Deus promete dar vitória aos seus fiéis. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Quer viver uma vida vitoriosa? Então é com Ele, é com o Deus único, todo-poderoso. Ele é o dono das vitórias em todo o mundo. As derrotas não pertencem a Ele, pertencem ao outro lado. A morte não pertence a Ele, as doenças não vêm dEle, o mal não vem dEle. Então vamos buscar aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, único que tem a vitória em nossas mãos. Ele enfrentou todos os males, todos os inimigos, e Ele
tem a vitória, ele venceu, é o nosso campeão. Uma das frases mais significativas da doutrina, do estudo da salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, é essa: o justo viverá pela sua fidelidade. Eu gosto dessa tradução. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, tem sua origem nesse pequeno livro do profeta Abacuque. E é com certeza um dos versos mais importantes de toda a teologia, de todos os estudantes da teologia bíblica. Na verdade, trata-se de um texto extremamente importante para a compreensão da própria Bíblia Sagrada, da própria doutrina da salvação. E do livro do profeta Abacuque. Abacuque profetizou possivelmente entre 605 e 597 a.C. E então é algo que vem dos primórdios, para vencendo eras, vencendo séculos, vencendo milênios, e chega até nós essa mensagem atual, uma mensagem viva. Foi a frase que marcou a compreensão e a reforma protestante de Martinho Lutero. Realmente é uma das frases mais significativas da teologia, de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. E as lições que nós anotamos para esse texto, apenas 3 lições para a nossa compreensão, você pode acrescentar a estas outras lições também, mas anotamos 3 para esta reunião. Primeiro, esse texto é o tema central da obra de Deus através do profeta Abacuque, através da obra de Deus através do apóstolo Paulo, da igreja primitiva e da reforma protestante. A frase é: o justo viverá pela sua fidelidade. A gente não precisa falar sobre o outro lado. A outra parte, a primeira parte do texto diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Então, nós já sabemos o que vem do outro lado e não precisamos comentar. O mundo já está cansado da impiedade. O mundo já sabe que o caminho do ímpio perece. É o caminho da morte, é o caminho da tragédia, é o caminho da dor e da tribulação e da aflição. Então vamos focar no justo que viverá pela sua fidelidade. Esse texto, tanto no hebraico quanto no grego, ele é citado no Antigo Testamento, escrito no hebraico, e no Novo Testamento grego, para passar para nós, tanto numa era, quanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Tanto na antiguidade, quanto nos novos dias e nos novos tempos. Que o justo viverá pela sua fé. A mensagem não muda. A teologia não muda. A doutrina não muda. É a mesma. É usado por Abacuque. Foi usado por Isaías. Foi usado por Jeremias. Foi usado por Malaquias. É usado por Jesus. É usado por Paulo, o apóstolo, Romanos 1,17. Diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Aí Paulo repete o que está aqui em Abacuque 2,4. O justo viverá pela sua fidelidade. O apóstolo Paulo continua agora escrevendo, ele escreve aí aos Romanos. Romanos capítulo 1,17. Mas ele escreve também aos Gálatas, e ele repete esta frase. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fidelidade. Mais uma vez, a Bíblia não se preocupa em repetir, porque o que é significativo, o que é importante, o que é princípio, o que não pode mudar, tem que se repetir. E aí chega o autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 38. Pode ver aí na sua Bíblia. Então, nós já temos aí Abacuque 2,4. Temos Romanos 1,17. Temos Gálatas 3,11. Terceira repetição. E aí vamos para Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. E se retroceder, não me agradarei dele. Então, não precisamos falar mais nada. E o verso 39 de Hebreus 10. Nós, porém, não somos como os que retrocedem. Não somos como os que retrocedem, que são destruídos.
mas somos como aqueles que creem e somos salvos. Então, esse ponto é importantíssimo. Segunda verdade que queremos deixar nesta reflexão. O apóstolo Paulo usa o texto de Abacuque e podemos entender a relação entre os dois textos. Então, Abacuque, o profeta, lá em 509, começa a estruturar um tratado teológico dos mais significativos, dos mais importantes. E aí o apóstolo Paulo, ele entende o sentido do texto. E ele então traz e fala para a igreja do seu tempo, que vem para a igreja dos nossos tempos, para o mundo de hoje. Entender a relação entre esses dois textos faz com que nós tenhamos a nossa fé comprovada, a fidelidade de quem crê. Agora, com a segunda vinda do Messias Jesus, o mesmo princípio que atuou em toda a história bíblica está em ação. A vida, em seu sentido pleno, tem prosseguimento e continuidade através da confiança e dependência de Deus, manifestada de forma concreta. Ninguém precisa ter dúvida. Ninguém precisa ficar preocupado se é assim ou se não é. Não seja enganado, não seja levado, porque o próprio apóstolo diz: se um anjo vier e pregar outro evangelho que não seja este, seja considerado anátema ou maldito. Saia de perto, não fique perto, não siga o anjo, porque é o anjo do mal. Porque os anjos do bem, o anjo do bem, os profetas do bem, vão falar nesses termos: o justo viverá pela sua fidelidade. E a terceira e última verdade. Não há dúvida de que o contexto original de Abacuque, no sentido do termo, é o termo fidelidade. Você vai encontrar na sua Bíblia um outro termo chamado fé. Na verdade, não existe contradição entre a ideia da fé e da fidelidade. Afinal de contas, fidelidade é a maneira concreta de expressar a fé. A fé é o termo mais abstrato. Dizer que crê é muito fácil. Dizer que crê, você vai ver lá em Tiago, até os demônios dizem que creem, porque eles sabem que Deus existe, eles sabem que Jesus existe, mas eles não são fiéis e não serão fiéis nunca. Então esta é a ideia da fé e da fidelidade. Quando falamos em fé, quando a Bíblia fala em fé, o sentido real dessa palavra é fidelidade. Quem crê, obedece. Quem crê, larga tudo e segue. Aquele que diz que crê e não deixa o que precisa deixar, não crê. O pensamento hebraico trabalha com a ideia concreta, de modo que a fé e fidelidade são duas faces de uma só realidade. Concluindo, nós queremos dizer para você: quem tem fé em Deus, molda a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Está em 1 João, capítulo 2, verso 6. E eu quero trazer o exemplo de uma das irmãs que estão frequentando, participando do nosso pequeno grupo de estudo bíblico semanalmente. Uma irmã que foi criada num outro entendimento teológico, um entendimento fora do conhecimento da Bíblia Sagrada. Ela foi criada sem conhecer nada sobre Bíblia e sobre Deus. Totalmente distante, numa religião que não abria uma Bíblia, não falava nada da Bíblia Sagrada. E ela cresceu, se tornou uma senhora e tem uma filha, ela já tem neto, e ela viu que realmente nada daquilo que seguiam, que a tradição religiosa da família dela não rendeu nada para a fé, para a vida cristã, e ela realmente colocava toda a sua fé naquelas crenças. Até que ela começou a ler a Bíblia, no nosso pequeno grupo. Todas as quartas-feiras, 4h30 da tarde, na empresa dela, o dono da empresa nos convidou para realizar ali um pequeno grupo de estudo bíblico. É uma célula, um PGM. E ela começou a ouvir de longe a palavra. Hoje ela é uma das líderes, fala, está testemunhando
porque ela está colocando a vida dela, o pensamento, as palavras, ações e atitudes na palavra. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Ela diz, antes eu vivia, bebia para comemorar, para me alegrar, para esquecer os problemas, e agora não preciso mais beber para isso. Antes eu precisava fazer isso e aquilo para conseguir melhorar a minha vida. Hoje eu não preciso mais fazer nem isso nem aquilo. Eu estou tendo uma nova vida, eu estou vivendo diferente. Algo dentro de mim mudou e já não tem mais valor nenhum. Tudo aquilo que tinha grande valor para a vida dela. E ela já está nos levando agora para a casa dela. Nos convidou para realizar um estudo bíblico, para levar para a família dela, o irmão, a cunhada, já estão participando, os vizinhos, a filha, o genro, o neto. Que maravilha é a vida daquele que procura ser fiel a Deus, através da palavra de Deus, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Nós mesmos ficamos alegres, maravilhados com o que Deus está fazendo. Nós que já vivemos há muito tempo no Evangelho, nos surpreendemos com aquilo que nós vemos Deus fazendo, o que Deus está fazendo nos nossos dias. Em vidas que estão vivendo uma nova vida e felizes, sem precisar de drogas, sem precisar de álcool, sem precisar de vícios, sem precisar de qualquer subterfúgio, e vivendo de verdade. Essa irmã testemunha aqui, agora que ela está vivendo a verdadeira vida. Que bênção é a vida do justo que vive pela sua fidelidade a Deus. Eu quero orar com você, encerrando essa reunião, e convido você para orar comigo, para que você entenda essa palavra, você descubra essa palavra, como o monge Martinho Lutero descobriu. Ele foi orientado a ler a Bíblia. Ele diz, olha, você não está encontrando a felicidade, então leia a Bíblia. Você não está encontrando a razão de viver, leia a Bíblia. Um líder dele orientou. E ele começou a ler a Bíblia, e quando chegou aqui em Abacuque, quando chegou em Romanos, e viu que essa frase repetia, ele disse, isso é importante. E começou a estudar teologicamente essa verdade, e a colocar a vida dele em cima dessa verdade. Eu quero viver em fidelidade a Deus. E quando passou a viver em fidelidade a Deus, ele viu que essa vida estava, esse modo de viver estava valendo a pena, valendo o esforço. Então, entenda, procure entender e procure experimentar. Deixe tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, incomodando, e que não satisfez até agora e não vai satisfazer nunca. E procure pautar a sua vida na fidelidade a Deus, e você vai descobrir uma nova razão de viver. A vida verdadeira. Então vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Queremos viver pela fidelidade ao Senhor. Queremos colocar a nossa fé em cima desse modo de viver. Nós não queremos colocar a nossa fé no vazio. A nossa fé apenas dizendo que cremos numa religião ou numa divindade qualquer. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. E a partir de hoje queremos mais. Queremos buscar mais, queremos entender mais, queremos crer mais, queremos firmar mais e mais a nossa fé, a nossa vida, o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir em fidelidade ao Senhor. Senhor, nós pedimos que cuide de nós. Cuida do meu irmão, da minha irmã, que está tomando essa decisão agora. Cuida dos que já tomaram a decisão há décadas atrás, para que continuemos em fidelidade ao Senhor sempre, para que nunca desviemos da nossa condição de fiéis ao Senhor. Queremos ser fiéis até a morte, na certeza de que receberemos a coroa da vida nesse momento, ou naquele momento, porque é assim que a sua palavra promete. O Senhor mesmo promete assim. Então, ajuda-nos, Senhor, sustenta-nos nessa fidelidade. É a nossa decisão, é o que queremos. Mas ainda pedimos saúde para tantos enfermos. Nós te louvamos pela cura do Senhor na vida de tantos, que o Senhor soprou a saúde, a vida,
e voltaram e estão testemunhando. Te louvamos pelo testemunho de tantos e que estão agora mesmo pregando o Evangelho, falando da tua visitação. Mas tem muita gente ainda enferma e nós pedimos a sua cura e o seu milagre. Pedimos porta de emprego aberta para os que estão desempregados. Eu penso agora em tantos nomes que me pedem para orar. E eu sei que o Senhor vai colocar essas pessoas na frente da empresa. O currículo vai ser o currículo certo para aquela vaga. E esse irmão, essa irmã vai ser admitido no tempo do Senhor. Abençoa, Pai. Também pedimos um renovo para os empresários e para os comerciantes que estão passando por dificuldades financeiras e econômicas. A pandemia ainda está causando tantos desastres financeiros. Então, pedimos um renovo para este empresário, este comerciante, a fim de que haja uma prosperidade na vida dessa empresa, desse comércio, a fim de que os funcionários tenham sustento e não sejam demitidos. Pelo contrário, mais funcionários sejam admitidos. E essas empresas e comerciantes prosperem para testemunhar de que o Senhor abençoa financeiramente e materialmente também. Pai, pedimos um avivamento para a nossa igreja, um despertamento espiritual, que faça com que pessoas saiam das casas e procurem o nosso templo. Aqui na Rua do Senado 324, pessoas saiam das casas e nos procurem numa casa onde está havendo um pequeno grupo, estudo bíblico, como aconteceu nesta semana. Nós saímos de uma casa, de um estudo bíblico, e uma família estava nos esperando, pedindo, entrem aqui na minha casa, orem conosco. Nossa casa precisa também desta oração. Orem por nós. Estamos em tribulações. Nossa casa precisa de uma limpeza, precisa de Deus, da luz de Deus. E entramos na casa e oramos, e a luz de Deus brilhou naquela sala, naqueles cômodos daquela casa da irmã Solange, na casa do irmão Hélio. Foi a casa que nos levou, nos chamou, e que emoção nós entrarmos ali pela primeira vez e sentirmos ali a presença, a visitação do Senhor, ser presente ali naquela casa. Não sai dali não, Senhor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com todos os seus exércitos celestiais, protegendo aquela casa, aquela família, o filho e toda a parentela. Pedimos por todas as casas onde há um pequeno grupo de estudo bíblico, as empresas onde estamos indo. Pedimos a sua bênção para nossos cultos presenciais e também aqui via online. Pedimos por cada casa, aqui perto ou longe, em nosso país, em outros países, em nosso estado, em outros estados, em nossa cidade, em outras cidades. Peço a sua bênção para a minha casa, minha família, e para a família do meu irmão, da minha irmã, lá onde está minha irmã Jaqueline, o Gabriel, João Pedro, minha mãezinha. Peço por cada mãe, cada filho, genro, nora, neto, vovô, vovó, cada parente, de cada participante das nossas reuniões. Peço essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, orando no nome de poder e de autoridade. No nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião das promessas desse dia maravilhoso que o Senhor fez. Agora mesmo estamos em um pequeno grupo lá em Santa Teresa. Tem sido uma bênção nossos pequenos grupos. Participe. Você, perto da sua casa, tem alguém estudando a Bíblia. E você leve a sua Bíblia e confira o texto bíblico, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Inscreva-se em nosso canal, escolha aí o link que você quiser, a reunião, a temática que você quiser. Quero agradecer ao nosso Rogério Sampaio. Todas as reuniões têm uma capa, um design de primeiríssima categoria, qualidade do nosso técnico, uma bênção. Obrigado, Rogério. Deus continue abençoando, cada capa mais linda do que a outra, atraindo os nossos ouvintes para que vejam a palavra, estudem a palavra do Senhor de acordo com a temática que você quiser. Compartilhe o link, clique nas atualizações, deixe seu like, escreva aí seu motivo de oração, seus pedidos, agradecimentos. Obrigado, de todo o nosso coração agradecemos. Não saia daí, tem uma bênção para você, a bênção que está em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, você,
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas você tenha a vida eterna, a vida abundante, pela sua fidelidade ao Senhor. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.